Muito bem, na sexta-feira passada, nós iniciamos aqui falando sobre começamos a falar sobre as doutrinas da Igreja Messiânica Mundial, né, vimos isso, começamos na semana passada e começamos então a falar sobre a fonte de autoridade da Igreja Messiânica. E quando nós falamos de fonte de autoridade, no que é que se baseia aquela igreja, quais são as doutrinas, quais são os ensinamentos, eles se pautam em quê, né? Qual é o ponto de autoridade? Eles estão fundamentando tudo o que dizem crer em quê? E nós vimos então que a fonte de autoridade deles são os ensinamentos do líder daquela seita que se chama, ou que se chamava, Meixo Sama, né? Já vimos, inclusive, que ele é o Messias da igreja messiânica mundial, e por isso que ela leva esse nome, certo? Então, a fonte de autoridade deles, meus irmãos, é o que o Meixo Sama deixou aí registrado nos seus escritos. E aqui nós temos esse primeiro slide que nos diz assim: ó, os ensinamentos básicos da IMM são revelações que Meixo Sama recebeu supostamente de Deus. Então, é aquela história, né? Ele estava dizendo que estava recebendo uma comunicação divina, estava recebendo. é, ele estava canalizando, né? Então, quando uma pessoa se postula dessa forma, meus irmãos, é muito complicado que alguém possa se opor, porque ele está dizendo que está recebendo revelações de Deus. Quem é que vai contradizer a revelação de Deus? Se alguém crê nisso, naturalmente não vai questionar, né? Então isso é um perigo. Se as pessoas tivessem o ensino básico das escrituras, da Bíblia, saberiam que Meixo Sama não poderia estar recebendo revelações diretas de Deus. Por quê? Porque nós já temos o conhecimento de que a revelação de Deus já foi deixada, entregue a, ao seu povo, à igreja. Qual é a revelação de Deus? É a Bíblia. Então, se alguém chegar e disser assim: olha, eu estou com um novo evangelho, recebi um novo evangelho de Deus, recebi uma nova missão de Deus, uma missão de continuidade. Bom, os apóstolos fizeram o trabalho deles, Jesus fez o trabalho dele, mas agora tem uma continuidade disso. Então, as escrituras nos ensinam. Paulo falou isso aos irmãos lá em Gálatas. Ele disse: olha, se um anjo do céu se transfigurar em luz, descido do céu, aparecer para vocês, supostamente trazendo revelações, Paulo diz àqueles irmãos: olha, isso é anátema, é algo amaldiçoado. E ele diz: eu mesmo, se eu chegar aqui e falar para vocês um outro evangelho, contradizendo o que eu já ensinei para vocês, considerem também anátema. Então, Meixo Sama supostamente recebeu, como ele próprio disse, recebeu revelações de Deus. Então nós já sabemos que isso não pode ser verdade, porque as escrituras já têm toda a revelação completa aqui, né? Ó, afirmam que são portadores de luz e dão testemunho de que milhares de pessoas obtiveram milagres extraordinários simplesmente através da leitura dos ensinamentos de Meixo Sama. Aí veja o nível de respeito que eles têm, né? O respeito aos livros com os ensinamentos do fundador é tão grande que os messiânicos são aconselhados a colocá-los em locais altos e separados de outros objetos. Nunca devem pô-los numa cadeira ou no chão. Nenhum objeto deve ser posto acima dos ensinamentos. Então aqui está a fonte de onde eu tirei isso aí, né? Recomendações para os messiânicos. É a literatura deles. Então vejam o grau de reverência que eles têm pelos ensinos desse homem. Não é nem pela Bíblia. A Bíblia nem entra aqui. Para eles, a Bíblia não faz sentido. Mas os ensinamentos de Meixo Sama estão lá, como uma fonte realmente de autoridade. E olha, eles são muito prudentes e reverentes. Infelizmente, o que eles estão fazendo não significa nada, porque os ensinamentos de Meixo Sama não são nada, mas nesse quesito eles são muitas vezes mais.
prudentes do que nós, que tratamos muitas vezes a Bíblia, e eu não estou falando aí no aspecto de você tratar a Bíblia como um objeto sagrado, místico, não é isso que eu estou dizendo, né? A Bíblia, ela é um livro, é um livro como qualquer outro, mas ela traz para nós a revelação de Deus, né? Mas isso não quer dizer que você vai ter um tratamento especial com o livro. Mas muitas vezes a gente não tem a prudência, meus irmãos, de ler a Bíblia, de se esmerar em ler a Bíblia. Esse pessoal, além de ler, tem uma reverência profunda pelos ensinamentos de um homem que não é um Messias verdadeiro, mas eles têm uma reverência. E muitas vezes a gente nem sabe onde a nossa Bíblia está. A gente passa a semana inteira, nem pega na Bíblia para ler. A gente vai dar conta da Bíblia só no domingo, quando vai para a igreja, e mal. Então veja que nesse quesito eles são mais disciplinados muitas vezes do que nós, né? Muito bem. Então aqui estão os livros, né? Alguns deles. Esses livros aqui são os livros lá do Meixo Sama, né? Tem aqui o Meixo Sama e o Johei. Nós vamos falar sobre o Johei, né? Religião, Milagre e o Mundo Espiritual. Tudo produzido por ele, né? O Homem, a Saúde e a Felicidade. O Homem no Cotidiano. Então eles consideram essas literaturas aí, viu? Como sendo palavra de Deus, como fonte de autoridade para eles. Os irmãos podem, viu? Só lembrando, os irmãos podem a qualquer momento pedir a palavra. Se tiver alguma dúvida, se quiser falar alguma coisa, pode pedir a palavra, desmutando o microfone, né? E falando, tá certo? E agora a gente vai ver aqui a força de atração. Quando a gente fala sobre força de atração, eu me refiro a o que é que cativa as pessoas. O que é que faz com que uma pessoa permaneça na igreja messiânica? O que é que eles vendem para conquistar e atrair as pessoas? Então, quando alguém chega na igreja messiânica, eles ofertam milagres, né? Então, os milagres são muito enfatizados ali, pois eles declaram: nossa igreja, na nossa igreja surgem incontáveis milagres. São curas, doenças consideradas incuráveis pela medicina. Ou seja, são curadas doenças consideradas incuráveis pela medicina. Tornando-se messiânica, ela compreenderá também que uma das grandes características de nossa religião é a concorrência ou a ocorrência de muitos milagres. Então as pessoas chegam ali na igreja messiânica e elas dizem receber milagres. Se você me perguntasse, pastor, esses milagres são de verdade? Eu sinceramente não sei te dizer, meu irmão. Não tem como se averiguar se os milagres realmente estão acontecendo ali. Mas aí a outra pergunta que pode surgir aí para você na sua cabeça é: bom, pastor, mas e se for milagre de verdade? Quem é que está operando esses milagres? Se Deus não está nesse negócio, quem é que está operando esses milagres? O que é que os irmãos acham disso, hein? Eu perguntaria para vocês aí, irmãos, o que é que vocês acham? Será que o diabo opera sinais? Ele opera. O diabo opera sinais. Para induzir as pessoas ao erro, gente, ele faz qualquer coisa. Paulo disse que ele se transforma em anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz. No intuito de quê? De enganar as pessoas. Quando ele esteve diante de Jesus, ele prometeu muitas coisas para Jesus. Vocês lembram? Jesus estava no deserto, o diabo aparece para ele para tentá-lo. E ele está prometendo muita coisa para Jesus. Assim como o diabo faz com as pessoas que devotam a vida a ele. Ele promete. Ele diz: olha, eu vou te dar isso, eu vou fazer isso. Se dá, nós não sabemos se. Uma coisa a gente sabe: o que o diabo dá, ele não dá para o benefício da pessoa, ele dá para a perdição. Mas as pessoas estão lá dizendo que estão recebendo milagres. Mas, gente, alguém que conhece a palavra de Deus, conhece a fé verdadeira, vai entender que os milagres não são a prova final de que aquilo é verdade. Jesus nunca nos ensinou a esperarmos por milagres para a confirmação da nossa fé. Jesus nunca disse assim para nós: olha,
Aonde houver milagres, eu estarei ali. Jesus nunca disse isso. Jesus fez muitos milagres. Mas o intuito de Jesus com os seus milagres não era apenas o benefício de uma cura física. Jesus operou milagres para que o seu ministério messiânico fosse atestado, confirmado. Sobretudo, essa era a missão. Então, os milagres não são evidências de que Deus está ali. Pastor, e aí? Como é que a gente entende isso? Vamos aqui para a Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus fala isso. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Jesus ele está nos orientando sobre os sinais, né? É Mateus, capítulo 7, versículo 21. Veja a orientação de Jesus sobre os falsos mestres. Isso aqui é uma orientação de Jesus. Ele começa, a partir do versículo 15, chamando a atenção dos seus discípulos para que tivessem cautela. Ele disse: Olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí ele diz então no versículo 21: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes darei, então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então vejam, meus irmãos, o que é isso aqui? Pessoas que não conheciam genuinamente a Jesus estavam fazendo o quê? Milagres, sinais. Então, tomem cuidado com aqueles que fazem sinais e dizem fazer em nome de Deus. Tomem cuidado, porque aí milagres, sinais não significa dizer que Deus está ali. Então a igreja messiânica vende isso. As pessoas chegam ali precisando de milagre e pode ser que sinais aconteçam, mas não quer dizer que Deus está lá. Então vem aqui a parte bíblica, né? A Bíblia adverte que nem sempre os milagres provam a verdade de uma religião, principalmente quando seus ensinamentos divergem das Escrituras. Aí nós temos referências para isso, né? Encontramos uma advertência sobre esse assunto em Deuteronômio, né? Capítulo 13, versículo 1 a 3, o texto que eu acabei de citar, Mateus 7, de 15 a 23. E também eu fiz referência sobre Gálatas 1, versículo 8 e 9, né? Bom, chegamos aí na parte do Johei e o Okigari. O que é isso, né? Johei e Okigari. Então, Johei é uma palavra de origem japonesa formada por duas palavras. Jo, que significa purificar, Rei, que significa espírito ou corpo espiritual. E aí, o que é que eles explicam quando eles estão professando essa palavra? Eles explicam, então, que o Johei foi revelado por Deus. No caso, quem disse isso foi o líder da seita, né? Que ele disse que o Johei foi revelado por Deus e o poder do Johei emana do mundo de Deus. Emana. Onde não se interpõe a ação da mente humana nem a força do homem. Ilustram o funcionamento dessa prática dizendo assim: pode-se supor Deus como a estação de rádio, o mestre um transmissor e o fiel um receptor. Eu vou já explicar para vocês aí o que ele está dizendo. É, pois, o sagrado ato de purificação. Aí, para você entender agora, traduzindo o que é que ele disse aqui. Para o Meixo Sama, então, ele funcionava como se fosse uma antena que captava essa força espiritual do mundo de Deus, do próprio Deus. Então, o Meixo Sama, ele se declarava isso. Não, eu sou aquele que capta as forças de Deus e eu tenho o poder de transferir o poder de Deus para curar as pessoas, para trazer o bem para as pessoas. E ele diz, então, que recebeu essa revelação do Johei. O Johei deveria ser
uma recitação para curar as pessoas. E onde é que está a contradição bíblica aí? Em todo sentido disso aqui, gente, não tem nada a ver com a Bíblia. Jesus nos ensinou que deveríamos usar o seu nome. Jesus disse que deveríamos usar o seu nome. Ele disse que quando fôssemos orar pelas pessoas, ele disse que deveria ser em seu nome. Os apóstolos, quando foram expulsar os espíritos imundos, pessoas que estavam possessas, eles o fizeram em nome de Jesus. Então, isso aqui é invencionice. Isso aqui é coisa da cabeça daquele homem que ele inventou. Mas as pessoas acreditam nisso. E quando chegam lá na igreja messiânica, elas estão recebendo o Jó-Rei, né? O Jó-Rei. Muito bem. Aí tem uma representação disso, do que eles creem, né? O Jó-Rei purifica o que então, né? Olha aí. Alguém pondo a mão sobre uma pessoa e ele imagina que está purificando o espírito daquela pessoa. Mas purifica de quê? Isso é o que eles acreditam, viu, irmãos? Eles acreditam, então, que são máculas. E o que são as máculas? Trata-se da purificação das máculas ou manchas humanas, o que nós cristãos denominamos pecados. A Bíblia ensina que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. Os messiânicos, contrariando os ensinamentos da palavra de Deus, acreditam que máculas ou manchas humanas são provenientes das seguintes causas. Então vejam, o que é que qual é o mal, segundo as escrituras? O que é que gerou o mal? Foi o pecado do homem. Está lá, Gênesis capítulo 3. Dali se originou todo o mal da humanidade, por conta do pecado de Adão. E esse pecado, então, ele é, ele é passado, né, para toda a humanidade. Todo mundo que nasce, nasce nessa condição do pecado. Não há um ser humano que nasça sem estar debaixo da égide do poder do pecado. A não ser o Senhor Jesus, né, que nasceu aqui sem pecado, viveu sem pecado. Mas aí eles vão dizer, então, o que é que são essas máculas, né? Ou de onde elas são provenientes. Aí o que é que eles dizem? Ó, herança dos antepassados. E aqui você tem, então, aquela ideia de maldição hereditária. Bom, o meu. E aí, para você entender mais ou menos o que é que significa essa questão de herança, de maldição hereditária. Bom, o meu pai, o meu tataravô, lá atrás, ele fez alguma coisa que deu muito errado, ele teve um prejuízo espiritual. Eu estou botando no campo da espiritualidade. Teve um prejuízo muito grave, espiritualmente falando, e aí isso foi passado para os descendentes deles. Mas a maldição hereditária também é entendida da seguinte maneira: bom, o meu tataravô tinha problema com bebida, era um alcoólatra. Aí o meu avô se tornou alcoólatra, o meu pai se tornou alcoólatra, e agora alguém da minha família também se tornou alcoólatra. Aí as pessoas imaginam que isso é uma espécie de maldição hereditária. É muito comum com que eles acreditam aqui. Biblicamente, gente, não temos base para dizer que maldição hereditária é uma realidade. Eu vou usar o exemplo de duas gerações. Vamos botar três, mas duas seria o suficiente. Bom, vamos entender como isso funciona basicamente. Uma criança que vive num contexto, gente, de muita bebida, num contexto de muita bebida, aquela criança vê os pais com aquela prática, ou alguém da família, necessariamente não é o casal, mas pode ser ou o pai ou uma mãe. O que é que você acha que aquela criança vai fazer quando crescer? Vai querer fazer exatamente aquilo que ela está vendo todo dia no seu cotidiano. Isso não é uma regra, não é regra. Tem gente que faz diferente, que vê as consequências do mal de um vício e vai fazer diferente. Na verdade, postula na sua vida uma filosofia de fazer o contrário que o pai fez. Se o pai foi alcoólatra, a pessoa tem asco, tem ojeriza à bebida.
não quer saber daquilo, não quer. Isso aí, gente, é uma exceção à regra, né? Mas geralmente, quando se vive num contexto como esse, segue-se o mesmo caminho. Mas eles acreditam que existe então essa herança maligna que é passada para as gerações seguintes. E tem gente que também acredita em maldição hereditária. Biblicamente, existe base para isso? Não, não existe base para isso. Nas escrituras não temos. Então, eles acreditam que o pecado dos antepassados, as máculas dos antepassados, precisa ser purificada. Mas, meus irmãos, isso não tem base bíblica. O que o seu pai fez lá atrás, a sua mãe fez lá atrás, não repercute na sua vida. Deus não pode te punir por aquilo que o teu pai fez, a tua mãe fez no passado. Você pode sofrer as consequências dos pecados deles, mas você não carrega uma mancha espiritual, uma maldição espiritual pelo mal que eles fizeram. Porque se fosse assim, meus irmãos, aonde estaria a justiça? Por que que alguém pagaria pelo pecado de outra pessoa? Não é assim que a gente vê nas Escrituras. Ninguém vai pagar pelo pecado do outro. Nós pagaremos, responderemos a Deus pelos nossos próprios pecados. Mas as consequências, sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não é muito incomum, por exemplo, um empresário muito bem sucedido ver aquilo que foi construído ao longo da sua vida, com muito trabalho, com muita dedicação, se ruir por algum vício. Então pense na consequência disso. Bom, o camarada construiu uma vida, uma empresa, foi muito bem sucedido, um grande empresário. Os filhos tiveram tudo ao longo da vida, mas esse cara aí, devido a um vício, perdeu tudo. Esses filhos terão uma realidade social e também financeira diferente do que o pai teve. Só para você ter ideia, consequência, são consequências. Então, gente, consequências, mas maldição hereditária não existe. Biblicamente não existe. Eles falam também sobre resultado de encarnações. Aí, gente, vai embora, né? Encarnações anteriores. Então, eles acreditam que você morre aqui e vai encarnar em outra vida. Outra coisa, pensamentos, palavras ou atos de maldade, né? Mácula da atual redenção. Máculas da atual redenção. Quer dizer, então o que você pensa, palavras ou atos de maldade, para eles isso aí são as máculas. É o que a gente chama de pecado. Uma coisa que eles também falam, ingestão de substâncias nocivas, produtos científicos ou medicinais adicionados na alimentação, que turvam o sangue. Creem que o sangue é o espírito materializado. Então vejam, olha aí, ó, isso aqui já é um problema. Eles não admitem alguns tipos de medicações, porque para eles, se alguém ingerir, isso vai causar uma mácula, uma mancha. Então veja como isso já começa a correr por um problema. Porque se alguém precisar de algum tipo de medicação e há uma proibição dentro da seita da religião deles, isso pode gerar um problema de saúde para alguma pessoa. Então isso é uma coisa séria. Ó, então sobre as máculas, existe somente um meio de purificação das máculas, ou seja, dos pecados. Porque para eles, se você tratar isso aqui, ó, herança dos antepassados, resultado da encarnação anterior, os pensamentos, ingestão de substância e tal. Ele diz, ó, se você tratar isso aqui, você se torna puro. Mas o que é que a Bíblia fala sobre os meios de se purificar? Tá aqui, ó. Aqui você tem o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Olha o que Pedro nos diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, então vejam, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, gente, a única maneira de se purificar dos pecados da nossa vida
É pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que purifica os nossos pecados, que nos leva a essa vida de santidade, de pureza. Paulo está dizendo isso, que não são com coisas corruptíveis dessa vida. Nada dessa vida tem poder, gente, para nos purificar de nada. Mas é alguém que está fazendo. é, Quando alguém entra numa espécie de sincretismo religioso, aí você precisa entender o que é o sincretismo. O sincretismo é você pegar a sua fé e misturar com outra coisa. Você pega a sua fé, que é a fé cristã, aí você mistura com outra coisa aqui. Isso é o sincretismo, é a mistura. Não precisa disso. Aí alguém que faz isso, aí eu preciso me purificar. Aí toma um banho num centro de alguma coisa, faz oferenda, mas ele é cristão, mas ele quer estar fazendo isso. A Bíblia está dizendo, só pelo sangue de Jesus a gente é purificado. Não tem outra maneira. Porque para Pedro, essas coisas dessa vida são corruptíveis. Não tem nada que nos purifica a não ser o sangue de Jesus. E ele diz, ó, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João 1,7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Em Efésios capítulo 1, verso 7, também está escrito, quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, perdão, irmãos, no caso aqui é em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, é Efésios capítulo 1, versículo 7. Quanto a mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se oferece a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9, 14. Então, gente, é só pelo sangue de Jesus que podemos nos purificar, certo? Nós já estamos encaminhando para o final, mas olha quem é Deus lá na Igreja Messiânica. Então, eles são panteístas. Como panteístas, eles declaram Deus é a fonte de vida. Tanto o corpo espiritual do homem como o material são partes dele. Deus e o homem estão indissoluvelmente relacionados, como estão o pai e o filho. Então, para eles, gente, é o seguinte: quando eles se declaram panteístas, eles estão dizendo o seguinte: bom, Deus é tudo e todos. Deus é a natureza, Deus é a árvore, Deus é os animais, Deus é o homem. Isso aí não tem base bíblica, gente. Deus não é aquilo que ele criou. Ó, a natureza é criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Os animais são criação de Deus. Tudo é criação de Deus. Tudo isso foi criado por Deus. Deus está para além da sua criação. Então, se você ouvir alguém dizer assim, Deus é a natureza, Deus é o vento, esse é um tipo de pensamento equivocado sobre quem Deus é. Deus não é essas coisas. Deus criou essas coisas. Mas eles acreditam, então, que Deus é tudo e todos. E isso é um ensino que contradiz as Escrituras. Eles também são politeístas, viu, irmãos? Quer dizer, eles acreditam em vários deuses. Então veja aí que eles já estão contradizendo as Escrituras, né? Olha, eles acreditam, por exemplo, em Jeová, Deus. Jeová e Deus é a mesma coisa, né? Mas talvez para quem você pergunte tenha diferença. Logos, Tentei, são nomes de deuses, né? Amaterasu, Yokami, são entidades do Japão. Kuninati, Toko, Nomikoto, japonês aí, né? São entidades japonesas. E aí vai embora. Então eles são, gente, eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses, né? E aí quando você chega na igreja messiânica, ninguém vai te dizer isso a princípio, né? Você chega lá, você vai receber uma oração, você vai receber a imposição e a ministração do Rei. E aí você tá ali pensando que é uma igreja evangélica. Bom, tem nome de igreja messiânica, então deve ser uma igreja evangélica, mas não. Eles estão ali por trás, tem todos esses ensinamentos errados. Estamos caminhando aí para o final. Então,
Qual a nossa consideração final? Nossas considerações finais. Todo cristão familiarizado com os ensinamentos bíblicos não pode concordar com a doutrina e os ensinos de Meixo Sama. Bom, se você conhece minimamente a Bíblia, se você conhece os ensinos básicos da Bíblia, você não cai nessa furada aqui. Você não vai cair aqui. Você não vai ser enganado, você não vai ser engabelado, né? E você não irá concordar com isso aqui porque você conhece a verdade. Você não vai cair nisso aqui. Mas eu quero mais uma vez enfatizar que muitas pessoas que estão lá, que se envolvem numa seita como essa, muitas vezes elas estão ali de coração aberto. Elas chegam nessas igrejas muitas vezes levadas por situações difíceis da vida, ou uma enfermidade, é um problema na família. Então a pessoa está em um estado vulnerável, é uma presa fácil. Mas se você tem o mínimo conhecimento das escrituras, você não vai cair nisso aqui, né? Entretanto, a IMM procura ganhar adeptos de outras organizações religiosas. Adotam duas estratégias para a expansão de seu sistema. A primeira, propagam o slogan: é proibido proibir. Então, aí você já entende como é que eles conseguem adeptos, né? Pessoas para entrarem aí nessa embarcação. Você chega no lugar aonde é proibido proibir, ou seja, você pode fazer o que quiser. Faça o que quiser. E outra coisa, inclusive, viu, irmãos? Eles não têm problema que você esteja em outra religião. É basicamente aquela chamada da Igreja Universal, né? Você que é espírita, você que é da Umbanda, você que é católico, você que é evangélico, você que é luterano, você que. E ele vai embora. É um chamado para todo mundo, né? Independentemente de onde você está. É o chamado deles também. Você pode ter a sua religião e ser da Igreja Messiânica. Ter uma religião diferente e tá lá. Para eles não faz. Não tem problema. Porque para eles é proibido proibir. E o que a Bíblia declara ser o caminho largo? Ou seja, é o que a Bíblia declara, o que eles dizem como slogan, é o que a Bíblia declara ser o caminho largo que conduz à perdição. Então, eles estão dizendo, gente, aqui tudo vale, tudo pode. A Bíblia chama isso de o caminho largo que conduz à perdição. É isso que a Bíblia fala, né? Você não pode tudo. E não é que você não pode tudo porque você precisa assimilar uma religião. Aquilo que Deus diz que a gente não deve e não pode fazer, não é porque Deus quer nos tolir, é porque Deus conhece o que pode nos prejudicar e nos fazer mal. Ele sabe o que vai fazer mal para nós. Então, as contenções que recebemos fazem bem para nós, não fazem mal. Eu lembro aqui de uma ilustração que eu vi. é, eu lembro de uma ilustração que eu vi há algum tempo, até na internet, alguém. Acho que era uma charge. Aí a ilustração era assim. Era um homem que olhava para uma placa que dizia assim: é proibido pular a cerca. Aí ele, é, de forma rebelde, pula a cerca. E quando ele pula a cerca, o que é que tinha depois da cerca? Um abismo. Então, gente, o que as escrituras nos advertem para não fazer é porque Deus conhece que se fizermos irá trazer prejuízos para nós, né? Então é isso. Bom, gente, a gente vai finalizar aqui essa primeira seita, a Igreja Messiânica. Que Deus abençoe a você que participou conosco aqui desses dias, né? Estudando essa seita. Próxima semana iremos ver qual será a próxima, mas eu quero agradecer a participação de vocês.